Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. E então, 1 Timóteo 2,5. Diz assim em Romanos 28 e 29. 8, 28 e 29. Sabemos que todas as coisas, e quando diz todas as coisas, significa o quê? Todas as coisas, né? A tautologia cabe muito bem aqui, né? Quando diz todas as coisas, quer dizer exatamente todas as coisas, tudo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o teu bem. Não é que Deus, Ele faz o mal. É que mesmo as coisas que acontecem na nossa vida de mal, o Senhor transforma num bem. Ele usa como ferramentas para o nosso bem. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja como que é claro, e está claro o texto, que diz que Deus, Ele tem um propósito. Afinal, todos nós fomos chamados por Deus para o cumprimento do propósito dEle. Meu irmão e minha irmã, escute bem o que eu vou falar essa manhã. Não adianta, não precisa correr, não adianta você... Se Deus te chamou, se Deus te escolheu para o propósito dEle, esse propósito será cumprido. Será realizado cabalmente. Afinal, quem começou a obra foi Deus. E quem há de terminá-la é o próprio Deus. E você, portanto, precisa entender que o Senhor, Ele quer trabalhar na sua vida. Você precisa entender que se o Senhor te escolheu, se Ele te chamou, então Ele vai trabalhar. De um modo ou de outro, Ele vai trabalhar. Nós poderíamos citar aqui vários exemplos bíblicos, mas no momento, o tempo não nos permite fazê-lo. Mas veja, a Bíblia diz que Deus tem um propósito em nossas vidas, e que tudo, portanto, contribui para que esse propósito aconteça. Seja lá o que for que você esteja pensando neste momento, se é negativo, se te machuca, se te faz chorar, se te faz sentir dor, saiba, todas as coisas contribuem, colaboram, todas as coisas cooperam para o seu bem. E este propósito de Deus é que é maravilhoso, porque nós entendemos pela Escritura que ainda que nós tenhamos nossas necessidades, e que Deus atende sim, a própria Bíblia nos orienta que nós devemos orar ao Pai, que devemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, né? Que devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições, as nossas orações, porque o Senhor é o nosso Pai Celestial, Ele sabe do que nós precisamos, e então o Senhor nos abençoa. Mas o ideal da vida cristã, ou o que é de mais importante, é que nós entendamos que esse propósito que Deus quer cumprir é o propósito dEle. Existe algo maior do que você, algo maior do que a sua vida, algo muito maior do que os seus problemas. E esse propósito maior, no qual todos nós estamos inseridos, é o alvo de Deus e deve ser então também o nosso alvo. E que propósito é este? Bem, o texto aqui de Romanos 8 diz que Deus, o Pai, deseja fazer do seu Filho, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, quer fazer de Cristo o cabeça de uma nova criação. Quando diz o primogênito entre muitos irmãos, é muito claro que Ele é nosso irmão, nós somos irmãos dEle, e portanto nós somos uma família. Então, para que o Filho seja esse primogênito, exaltado, esse cabeça maravilhoso, esse governante, diante de todo o universo e sobre toda a terra, é preciso que nós então sejamos conformados à imagem dEle. Mas observa que não é dito que nós estamos sendo conformados à imagem de Deus.
E não é dito que nós estamos sendo conformados à imagem do Espírito Santo, mas é dito que estamos sendo conformados à imagem do Filho de Deus. E isso não é uma questão que coloca em dúvida a divindade do Filho, jamais. Mas é uma questão da economia de Deus. Porque ao se falar do Filho, devemos levar em conta que ali é Deus que se fez homem. E é por isso que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Porque nós somos o quê? Homens. Você é homem. Eu também sou homem. Nós somos homens. Homens enquanto humanidade. E a Bíblia diz então que Jesus também é homem, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto que eu pedi para os irmãos abrirem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos mostra que Jesus é o mediador, que há somente um mediador entre Deus e os homens. E aí é dito numa frase singular da Escritura, que esse mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Diga, Jesus Cristo, homem. Diga, Jesus Cristo, homem. Olha, Jesus foi homem como nós. Ele nasceu da humanidade, nasceu de Maria, e como homem, ele viveu sobre essa terra. E portanto temos nele o exemplo de humanidade. É certo que a humanidade em que nós estamos sendo conformados, não é somente essa humanidade exemplar do Verbo encarnado, mas sobretudo de uma humanidade glorificada, uma humanidade elevada como é a de Cristo em sua ressurreição. Mas tratando-se do nosso viver, do nosso andar, do nos mover sobre a terra, devemos levar em conta que tipo de homem agrada o coração de Deus. Que tipo de humanidade agrada o coração de Deus? Porque se estamos sendo conformados à imagem dele, devemos então ter em conta a sua humanidade. Que tipo de homem ele foi, como foi que ele viveu? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo convoca os santos a serem imitadores dele. Ele disse, sede meus imitadores. Mas veja que o texto não diz, sede meus imitadores, e ponto final. Como se Paulo fosse um modelo. Mas ele diz, olha, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu busco a Cristo, eu sou seguidor de Cristo, eu me espelho em Cristo, então eu tenho Cristo como sendo o modelo. Então eu imito a Cristo, e portanto vocês todos devem me imitar no ato de imitar a Cristo. Ou seja, Cristo é o homem perfeito, que nos é colocado diante dos olhos como sendo modelo, como sendo padrão, como sendo um padrão de humanidade a ser alcançada. Lembram-se lá de Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13, quando é dito que nós estamos todos dentro de um processo de edificação, quando diz da edificação da igreja, e aí diz que essa edificação, ela deve durar até, então tem um ponto limite. Então qual é o limite da vida cristã? Qual é o limite da nossa experiência cristã? Que é o alvo final que nós temos que percorrer, que buscar, que perseguir, até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à perfeita varonilidade. Então existe uma humanidade, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que é homem do sexo masculino, marido, você que é esposa, né, homem do sexo feminino, esposa, pais, filhos, patrões, empregados, não importa. Em todas as epístolas, ou na maioria delas, nós vamos sempre encontrar uma palavra aos maridos, uma palavra às esposas, uma palavra aos pais, uma palavra aos filhos, uma palavra aos servos, aos patrões. Ou seja, a Bíblia procura colocar este evangelho na vida prática, porque se o evangelho não atinge e não influencia o seu viver, o seu cotidiano, então de nada serve, seria mera filosofia. Então veja como que a Bíblia nos fala dessa preocupação divina em nos alcançar lá nos setores comuns das nossas vidas, lá na sua casa, lá no seu lar, quando as portas se fecham, no seu trabalho, no seu viver, em todas as áreas e aspectos da sua vida. E para tanto, nós temos que olhar para Jesus.
olhar para a sua humanidade, porque lá está o exemplo, e lá está o modelo de homem que, vivendo nessa terra, agradou a Deus, e de maneira que nós vamos certamente nos sentir um tanto distantes daquela humanidade maravilhosa. Mas é certo que essa mesma distância que nós vamos perceber deve ser a motivação para nos impulsionar a perseguir, haja vista que há um alvo a ser alcançado. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta se espernear, se esconder, porque se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, essa transformação vai ser depois de amanhã. Se não for depois de amanhã, vai ser no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos. Mas uma coisa é certa: ninguém pode ou poderá fugir do eterno. Como diz Jó, né? Jó foi um dos que tentou ali fugir de todos os modos, né? Ficou ali praticamente 36 capítulos ali rebatendo, remoendo, reclamando, murmurando, brigando, ameaçando, apontando o dedo para cima no rosto de Deus. Mas no final ele só pôde declarar o seguinte: Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Todos os planos de Deus, sobretudo o eterno propósito, será cumprido na vida de todos e de todos os crentes e de todas as pessoas do mundo inteiro. Todos vão experimentar essa realização plena e divina em suas vidas. Quando então falamos sobre a humanidade de Cristo, poderíamos citar vários exemplos do seu andar, do seu se mover aqui na terra, mas o Espírito Santo e eu também nas minhas leituras preferimos estabelecer uma figura, extrair da Bíblia uma figura, uma metáfora, um símbolo que fala dessa humanidade de Cristo. De maneira que, a partir da figura, e então lendo depois, cada um de nós em casa, na semana, os evangelhos, vamos perceber essa pureza de Cristo, essa integridade dessa humanidade maravilhosa que tanto agradou o Pai. O livro de Levítico nos traz ali uma série de ofertas e de holocausto, de sacrifícios. Então o leitor ali, ao ler o livro de Levítico, muitas vezes passa despercebido por coisas que são preciosas, e de uma preciosidade tal, que somente gastando tempo ali, lendo e relendo, e lendo outra vez, e meditando e orando, é que nós vamos compreender. Por que será que, se o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é apenas um, por que que no livro de Levítico, quando ali Deus orienta Moisés com respeito às ofertas que representavam a Cristo, por que será que ali há vários tipos de ofertas distintas? É certo que cada uma daquelas ofertas fala de Cristo em algum aspecto da sua existência enquanto homem, seja no seu viver humano, ou seja na sua morte redentora, ou mesmo na morte que agrada ao Pai e que o glorifica ao máximo. De maneira que nós encontramos, dentre tantas ofertas ali, no capítulo 2 de Levítico, encontramos a chamada ali a oferta de manjares. Era na verdade uma oferta que era oferecida a Deus no altar, uma oferta que deveria ser queimada no altar, uma oferta feita de flor de farinha. Era na verdade um bolo que se fazia, o sacerdote pegava ali os ingredientes do modo como Deus instruiu, a fina flor de farinha, tinha que colocar ali também sal, o azeite de duas maneiras, tanto o azeite misturado à massa, quanto depois o azeite sobre a massa, derramado sobre a massa. Tinha que ter ali todos os elementos, né? A flor de farinha, o azeite, tinham que colocar incenso na farinha, haja vista que este seria um bolo que seria oferecido a Deus e portanto seria queimado no fogo do altar. Então a flor de farinha, no caso da farinha, o azeite, o incenso e o sal, como sendo os ingredientes essenciais e principais desta oferta que representa a Cristo. E há também ali as orientações do que aquela massa não deveria receber. Não poderia receber nem fermento e nem mel.
Então o sacerdote tinha que observar e atentar para que nunca adicionasse sobre aquela farinha, sobre aquela massa, mel ou fermento algum. De maneira que essa oferta que era feita a Deus de fina flor de farinha, representa a Jesus Cristo na sua humanidade e no seu viver. Isso fica claro quando você percebe que nesta oferta não há derramamento de sangue, não há nenhuma referência à morte de Cristo, mas tão somente é dito que ali era uma oferta de aroma agradável ao Senhor, era uma oferta de um cheiro agradável. Então, quando aquele bolo feito de farinha, feito com azeite, feito com sal, feito com incenso, sem o fermento e sem o mel, era ali colocado sobre o altar e era queimado, então Deus dos céus, ali simbolicamente, podia respirar e inalar e sentir aquele aroma agradável, e aquilo trazia uma profunda satisfação ao coração de Deus. Para nós podermos entender um pouco do que significa essa humanidade de Cristo representada por isso, basta você atentar que se Cristo é comparado em João capítulo 12 a um grão de trigo, e olha que o aspecto desse trigo referente a Cristo em João capítulo 12, refere-se ao aspecto da sua morte, mas quando se fala da sua humanidade, é dito que ele é uma flor de farinha, que ele é a mais pura farinha, totalmente puro, totalmente limpo, totalmente sem contaminação alguma. Na verdade, é uma farinha já trabalhada, já processada, perfeita, pronta para ser usada e pronta para a satisfação de Deus. Assim era Cristo na sua humanidade. Era como uma farinha pura. Logo nós vamos vencer essa etapa, vamos falar sobre nós, porque o alvo maior aqui é nós, em nossa humanidade. Nós vamos perceber como que o Evangelho diz que nós somos trigo. E nós também precisamos chegar e passar por esse processo até chegarmos a ser uma fina flor de farinha. Até então termos esses elementos e sermos trabalhados e sermos um pão bem assado para Deus, para o desfrute de Deus. Não é sem razão que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos diz que todos nós somos um só pão, né? Nós somos todos trigo e somos então trabalhados para constituirmos um só pão para Deus. Mas veja como que é descrito a humanidade maravilhosa do Filho nas figuras do Antigo Testamento. Uma fina flor de farinha, totalmente puro, o melhor da farinha. E ali foram adicionados, é dito, primeiramente o azeite na massa, na farinha, para que fosse mesclado, fosse ali feito aquela massa. E isso certamente se refere que a humanidade de Cristo foi gerada no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ou seja, foi o próprio Espírito quem ali fez para o Senhor um corpo. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, preparas-me um corpo para que assim eu cumpra a tua vontade. E em Lucas no capítulo 2, é dito que o Espírito Santo haveria de envolver a Maria e gerar no seu ventre então uma humanidade. Então veja como que a farinha e o azeite, que é o Espírito Santo na humanidade para fazer o corpo de Cristo, para forjar, sem a participação do homem, porque se o Filho de Deus nasce pela semente do homem, certamente seria uma semente pecaminosa, seria um homem pecaminoso. Mas como ali foi forjada uma humanidade no ventre de Maria, por obra direta do Espírito Santo, então é declarado que o ente santo que de Maria haveria de nascer, seria chamado o Santo de Deus, porque era um homem puro, um homem sem pecado, que andava na terra, que transitava, mesmo entre os pecadores, no meio dos pecadores, comendo com os pecadores, com os transgressores, mas nada podia corrompê-lo. Pelo contrário, é dito também que o Espírito, o azeite, foi derramado sobre a massa, mostrando que toda a sua obra e todo o seu ministério era sob a unção do Espírito Santo. Veja, aqui temos o aspecto do Espírito na massa e do Espírito sobre a massa. Os irmãos lerem Levítico capítulo 11,
que é um longo texto que fala sobre essas ofertas de manjares ao Senhor, os irmãos poderão fazer essa leitura em casa, vão perceber esses dois aspectos, que o azeite era mesclado à massa, e então era derramado sobre a massa, apontando para esses dois aspectos da experiência de Cristo, que se repete em nossa experiência, que é o Espírito Santo vindo para dentro de nós, e então o Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas cabeças. A vida de Cristo toda foi movida e guiada pelo Espírito de Deus. Toda a sua obra, nada Jesus fez por conta própria. Ele poderia fazer muitas coisas por conta própria. Eu costumo dizer que fizesse o que ele fizesse, ou falasse o que ele falasse, ele tinha o direito de fazer o que ele bem quisesse. Afinal, é Deus, não é Deus? Ou Jesus não é Deus? Mas veja que ali nós temos um modelo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, dentro do propósito de Deus, de sua economia, ele é colocado para ser o cabeça de uma criação, de maneira que essa nova criação, da qual ele é cabeça, deve ser tanto quanto ele é. Devemos olhar para Cristo, e veja que Jesus, em nenhum momento de sua experiência, ele usou da sua própria força, ou da sua própria capacidade, mas foi alguém que desde o ser gerado no ventre, até as grandes obras e os grandes prodígios que ele realizou durante o seu ministério, tudo isso foi somente pelo Espírito. O Espírito que gerou, e agora o Espírito que ungiu, o Espírito que capacitou, e o Espírito que por meio dele realizava cada obra e todas as obras, e todo falar e todo proceder, tudo por meio do Espírito. E agora nós de repente nos consideramos capazes, nós que não somos nada de Deus, que somos antes o contrário, somos homens, e não somente homens, mas homens que caíram, homens que ainda que salvos, ainda são participantes da natureza pecaminosa, ainda com tantos problemas, muitas vezes nos julgamos capacitados, nos julgamos habilitados em nós mesmos, porque confiamos na nossa própria habilidade natural, em considerar que podemos viver aqui nessa terra, simplesmente pelo que nós achamos que sabemos ou que podemos realizar. Imagine só, o marido considerar que ele pode ser um excelente marido, simplesmente porque ele acha que pode realizar alguma coisa. Ou a esposa, ou os filhos, ou os pais, ou os patrões, ou os empregados. Queridos, nós nada podemos fazer. A Bíblia diz, Jesus declarando aos seus discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Eu até diria que esse nada não quer dizer nada. Esse nada de Cristo quer dizer, você não pode fazer nada de bom. Porque de ruim é tudo que nós sabemos fazer sem Ele. E sem Cristo nós só fazemos coisas ruins. Porque até as boas, que parecem projetar a família, muitas vezes é um distanciá-la de Deus. De maneira que se Cristo, como homem, nos é o exemplo de pureza, de integridade, sendo gerado pelo Espírito, depois guiado pelo Espírito, instruído pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, por que nós vamos ser tão resistentes em considerar que somos capazes de alguma coisa? Naquela massa tinha que ter o sal da pureza, da preservação de qualquer impureza, de qualquer elemento que pudesse entrar e ali corromper aquela massa. Tinha que ter o incenso, porque quando fosse queimada, e esse fogo, nós logo falaremos sobre ele, é o fogo que vem para provar, para que uma vez aquele bolo que tinha um incenso queimando, pudesse exalar o aroma. Todo o viver de Cristo era um exalar o aroma agradável ao Pai. Todo o viver, o andar, o falar, o olhar, tudo que ele fez, tudo que ele era, tudo na vida de Cristo, era um constante exalar um bom perfume. Sem a presença do fermento, do elemento que corrompe. E veja que em toda a Escritura, de maneira absoluta, toda vez que a Bíblia mencionar o fermento, sempre vai ser um elemento negativo.
Eu sei que nós vamos encontrar o fermento em algumas ofertas oferecidas a Deus. Mas Deus tem um critério. Primeiro ele diz que nesta oferta não pode ter fermento, nessa outra pode ter fermento. Aí temos que estudar o que cada uma dessas ofertas significam. Um exemplo seria os 2 pães que eram oferecidos ali no dia de Pentecostes. Aqueles pães podiam ter fermento. Mas por quê? Porque aqueles pães não representavam a Cristo, mas representavam os 2 povos, gentios e judeus, que ali eram oferecidos a Deus. E como tais, traziam neles o fermento da corrupção. Mas Cristo, representado ali pela fina flor de farinha, por aquele bolo, aquela oferta de manjares ao Senhor, ele trazia ali o azeite, ele trazia ali o sal, ele trazia ali o incenso, mas não podia ter nada que pudesse corromper a sua humanidade, nada de falso, nada de demasiado, mas era um Cristo sólido, ele mesmo, puro, íntegro em cada momento. E não podia ter o mel como o símbolo das nossas relações naturais de uns para com os outros. Acontece muito do ser humano ele tratar uma pessoa de um modo e tratar o outro de outro modo. Acontece muito de tratar, por exemplo, na igreja, os líderes tratam os seus familiares de um modo e os membros de outro modo. É o chamado nepotismo, né? Tanto na política, quanto na igreja, quanto em qualquer outro lugar. Mas Jesus não tinha isso. Ele sabia exatamente separar uma coisa da outra. Em um dado momento, no início do ministério de Cristo, estava ele numa festa, quando o vinho acabou. Aí logo, você imagine que Maria, a mãe de Jesus, segundo a carne, na sua humanidade, logo ela pensou assim, bem, eu acho que eu posso, quem sabe aí, mediar a situação. Eu vou conversar com ele, porque eu sei que ele é o Messias. Ela tinha essa convicção, essa revelação. Então logo ela vai se intrometendo, chama Jesus de um lado e diz assim, olha filho, o vinho acabou, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se manifestar, não é? O que Jesus respondeu para ela? Veja a total ausência do mel na natureza de Cristo. Ele disse, mulher, o que eu tenho contigo? Para muitos, uma ignorância. Como é que ele pode virar para a mãe dele e falar, mulher, o que eu tenho contigo? Mas é porque ela tinha que entender que ali estava o Senhor do universo. E Cristo no seu ministério, ainda que seja homem, mas ele está realizando a obra do Pai, uma obra divina, que os homens não podem se intrometer, não podem se meter. Maria queria ali simplesmente entrar nessa área que não lhe competia, mas Jesus soube exatamente colocá-la no seu devido lugar, e ao chamá-la de mulher, não foi nenhum desrespeito, antes ali tratava criador e criatura, por isso que ele disse, mulher, o que tenho eu contigo, ou seja, você não tem nada a ver com o ministério, lá em casa, o menininho lá de Nazaré, no colinho da mãe, tudo bem, é outra coisa, mas aqui é ministério, não vamos misturar as coisas. Jesus teve uma humanidade perfeita e perfeitíssima em todos os seus relacionamentos, em todo o seu viver, em relação ao pecado, em relação à religião, em relação à família, em relação a amigos, em relação a si próprio. Ele era um modelo, ele foi um exemplo de uma humanidade elevada que agrada a Deus. Quando nós olhamos para nós mesmos, sabemos o quanto que nós precisamos de passar por um processo, não é? Para nós chegarmos a ser como Cristo, em sua humanidade, nós precisamos de um processo. E para que nós possamos falar disso, a primeira coisa que você tem que fazer é você consentir. Olhe para você mesmo neste momento. Reflita sobre você. Pense. Pense agora o seu coração. Pense agora a sua alma. Porque eu tenho feito isso a meu respeito todos os dias. Eu tenho pensado. E nesses últimos dias eu tenho pensado mais ainda. Porque eu tenho feito algumas perguntas para Deus e Ele não me tem respondido a essas perguntas. E isso tem me levado a pensar. Então eu penso a meu respeito, eu penso a minha vida, eu penso a minha família, eu penso o meu pregar, eu penso o meu servir, eu penso na igreja, eu estou pensando em tudo. Buscando uma resposta da parte do Senhor. E eu tenho refletido, o Senhor tem nos levado então a pensar.
tem que pensar a respeito de você mesmo. Veja, Deus tem um plano na sua vida, um projeto. Uma coisa é certa, você será conformado à imagem de Jesus Cristo. Ponto. Isso está declarado, está feito. Não tem como remediar isso. Se você é de fato um crente em Jesus, um servo de Deus, se você é chamado, se você não é alguém que se meteu no meio do povo, atrás de alguma coisa, algum benefício, mas se você tem uma experiência de fato de salvação, então saiba, Deus vai cumprir. Agora, não é verdade que você está um pouco distante? Queridos, o quanto que nós devemos nos olhar. O problema é que nós temos muitas vezes olhado os outros. Nós somos muito rápidos, somos ligeiros para olhar o cisco no olho do outro. Somos rápidos para julgar, para determinar, para medir o outro. E com pouco nós pensamos em nós mesmos. Olhamos para nós mesmos. Assim como Cristo foi, nós seremos. Mas entre nós e Cristo tem um longo caminho a ser percorrido. E é disso que eu quero falar nesta manhã. Que você pense, que você considere. Porque, ora, se nós somos trigo, porque na parábola de Mateus capítulo 13, na primeira e segunda parábola, nós vamos encontrar ali que o Senhor, ele semeou o reino dentro daqueles que creram, né? Ele foi ministrando a palavra, ali era a palavra do reino, e germinou em alguns corações, e esses, portanto, se transformaram em filhos do reino, e agora esses filhos do reino são plantados na terra, são plantados no mundo, e ali surge uma lavoura. A Bíblia diz que nós somos uma lavoura, uma grande plantação de trigo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: lavoura de Deus sois vós. Então você tem que se pensar num pé de trigo. Então nós somos trigo, mas esse ser trigo, isso é mérito totalmente de Deus, porque nós não somos trigos porque somos bons. Nós temos muito falado sobre o joio e o trigo, né? Não, porque há o joio e há o trigo. O joio é ímpio, o joio é palha, não tem nada, né? Agora, o trigo não, o trigo é verdadeiro, é genuíno. Mas eu te pergunto, você como um pé de trigo, com um pendão cheio de trigo, cheio de grãos, eu pergunto, você já está pronto? Você acha que um pé de trigo com seu pendão cheio de trigo ali, já está pronto? É só pegar e comer? Ou será que, mesmo sendo trigo, há de se passar por um processo? Esse trigo não tem que ser levado para a eira? E na eira, esse trigo não tem que ser descascado? Não tem que ser batido? Não tem que tirar a casca ou a palha do trigo? É certo que o joio é somente palha, mas e o trigo também não tem palha? Você tem palha? Você é trigo, mas você tem palha? E não somente você tem que tirar essa palha, tem que bater, tem que malhar o trigo para tirar essa palha, mas mesmo sem as palhas e queimada a palha, o grão in natura não está pronto também para ser consumido. Esse grão, ele tem que ser moído. Tem que moer esse grão. Talvez você ainda esteja cheio de palha. Talvez a palha já foi tirada, mas talvez você agora tem que ser moído. Tem que passar pelo moinho. Você tem que se tornar uma fina flor de farinha, bem pura, bem macia, né? Totalmente ali trabalhada. Mas ainda assim, sendo uma farinha pura, ainda não está pronta para o consumo. Ou está? Tem que agora ser feita uma massa. E tem que ir ao forno. Tem que ir ao forno. Tem que ir ao fogo. Para quê? Para que você seja um pão bem assadinho. Bem assado. E esse fogo é para te cozer. É para cozinhar você. E como diz no livro de Oséias, eu até anotei um texto interessante. O pão ainda tem que ser virado para assar dos dois lados de igual modo. Que é um pão assado de um lado, mas que o outro não fica legal. Tem que virar.
Somente depois de todo esse processo é que você será um alimento para a satisfação e o prazer de Deus. Deus nos ama. E Ele nos deseja levar a esse ponto de que Ele terá uma plena satisfação. Já imaginou? Quando Deus olhar para o irmão Emanuel e ter nele plena satisfação. Que maravilha. Quando Deus olhar para o Alexandre, para o pastor Alexandre, já pensou nisso? E ter nele plena satisfação. Pense nisso. Quando Deus olhar para você e ficar satisfeito, pleno, exatamente como Deus quer, mas isso depois de um processo. É por isso que no livro de Mateus capítulo 3, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós temos aqui uma palavra tão mal entendida, tão mal interpretada pela maioria dos cristãos. Quando não erra de um lado, erra de outro. Mas veja, eu quero que vocês entendam isso aqui, que vocês escutem isso aqui. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Vejam as palavras de João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quando dizem fogo inextinguível, aí o crente dogmático logo pensa, fogo inextinguível é o inferno, é o lago de fogo. Aí alguns chegam à trágica conclusão, que Jesus vai pegar os ímpios e batizá-los no lago de fogo, e os crentes, que é a igreja, batizar no Espírito Santo. Aí tem um tanto de gente dizendo-se batizadas no Espírito Santo, dizendo que quem não estiver como eles, serão batizadas no lago de fogo, como se o texto dissesse, é uma escolha, ou você é batizado no Espírito Santo, ou você é batizado, introduzido, lançado dentro do lago de fogo. Mas veja que em nenhum momento é dito aqui de lago de fogo. Quando diz fogo inextinguível, é fogo que não se pode apagar. Você pode até tentar fugir dele, mas esse fogo vai te perseguir até queimar toda a palha da sua vida, da sua existência. Veja que o texto diz, ele, Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com... Não diz que ele vos batizará com o Espírito ou com fogo, não. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Há dois batismos, que nós devemos experimentar. Primeiro, é o batismo quando nós nos convertemos a Jesus, que é o batismo no Espírito Santo, com o Espírito Santo, como somos ali batizados para dentro do Espírito Santo, para constituirmos um só corpo, o corpo de Cristo. Mas esse é só o início. Agora, segue-se aí um batismo de fogo. Um batismo de fogo, no qual nós somos submetidos para sermos trabalhados, para sermos tratados. E aqui se usa sempre de metáforas, né? Olha, a sua pá, ele a tem na mão. Jesus, ele tem na mão a pá. É um instrumento. E esse, aqui fala-se do ministério de Cristo, porque o ministério de João Batista é apenas um batismo de arrependimento para que leve a pessoa até Cristo. Agora, o ministério de Cristo é muito maior. É o ministério de constituir a pessoa membro do corpo de Cristo, e agora é um ministério de recolher todo o seu trigo na sua eira. A eira é a igreja, é o lugar onde se recolhe o trigo, se leva o trigo. E agora ali na eira é dito que ele vai bater esse trigo até tirar dele toda a palha. Essa palha que será queimada em fogo inextinguível não é o joio, é a palha do trigo que foi colhido e que está cheio de palha,
e que precisa ser libertado, precisa ser curado, livrado, tirado dessas cascas da humanidade que tanto nos impede de sermos como o Senhor é, ou de expressarmos a pessoa do Senhor. É certo que muitas são as discussões em torno desse texto. Talvez alguém fale, pastor, mas você tem que ler os versículos 9 e 10, logo você verá ali que está falando do lago de fogo. Leia comigo. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, ou bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Veja que, ao contrário do que pensam, esse texto ele vem justificar e explicar de que tipo de fogo esse texto está falando. Se é um fogo de provação e um fogo de disciplina, ou se é o fogo eterno do lago de fogo. Veja que quando João Batista estava pregando, os judeus logo diziam assim, besteira, nosso pai é Abraão. Ora, se nosso pai é Abraão, então não importa o que esse João Batista diz de nós, o que Jesus dirá de nós, o que importa é que nós somos filhos de Abraão. Havia um orgulho da parte daquele povo, um orgulho de serem a nação escolhida, um orgulho, uma pretensão de serem o povo da circuncisão, o povo da lei, os descendentes legítimos de Abraão. E de repente João Batista diz, olha, não comecem a dizer entre vós, somos filhos de Abraão. Sabe por quê? Porque dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. É certo que João Batista, nesse texto, ele fala exatamente dessas pedras. Então João Batista acreditava tanto no poder de Deus, que ele podia até mesmo ver Deus transformando pedras em filhos de Abraão. Mas isso também diz profeticamente, em Mateus capítulo 21, 43, quando ali Jesus fala a respeito do mesmo Israel, e do mesmo não produzir frutos, como é dito aqui por João Batista, capítulo 21, versículo 42, é dito assim, perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Olha 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então veja, quando aqui é dito, o machado está posto à raiz das árvores. Quando João Batista diz ao povo judeu que aquela árvore seria cortada e lançada ao fogo, é o mesmo que Jesus diz, o reino será tirado de vocês e entregue a um outro povo, ou a um povo que produz os frutos. E esse povo a quem o reino é entregue são os gentios. O reino é tirado de Israel e o reino é entregue aos gentios. Deus faz de pedras filhos de Abraão. Os gentios são como que pedras que são agora feitos filhos de Abraão. O reino foi tirado e dado a um povo, a um outro povo. A árvore de Israel é cortada e lançada ao fogo. Mas que fogo é esse que essa árvore que é Israel foi lançada? Veja, Jesus vem, tira deles o reino, olha que coisa, entrega aos gentios, faz dos gentios de pedras filhos de Abraão, que o reino lhes é entregue. Quanto a Israel, agora é cortada uma árvore e lançada ao fogo da provação, ao fogo da disciplina. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, diz que este fogo que hoje consome Israel, essas tribulações pelas quais passa Israel, não é para sempre e não é para sua destruição, porque logo o Senhor vai restaurar Israel como nação. Tão logo entrar a plenitude dos gentios, o Senhor vai restaurar Israel. Então esse fogo no qual essa árvore que é Israel, essa árvore cortada foi lançada, é o fogo da provação, é o fogo da disciplina, como já havia profetizado Daniel no capítulo 9, que Israel teria momentos de angústias, momentos de tribulações, até no finalzinho, no início da última semana de Daniel capítulo 9. Veja que nós vamos encontrar referências na Bíblia a esse respeito, sobretudo no livro de Lucas, no capítulo 16.
versículo 19. Eu creio que todos aqui já ouviram falar, certamente, do que chamam de parábola do rico e Lázaro, né? Mas que, na verdade, nós acreditamos que, embora seja uma parábola, mas, antes de tudo, aquilo é um fato. Um fato porque Jesus disse, havia um homem chamado Lázaro. Ele fala de acontecimentos reais, são fatos, são coisas que se podiam constatar. Agora Jesus vai tomar um fato, que é a história de Lázaro, com aquele homem rico, para ilustrar outra coisa. Ilustrar o quê? Ilustrar o que Deus faria com Israel e o que Deus faria com os gentios. Quando começa-se aquele relato, havia um homem rico, que se assentava na sua mesa e vivia regaladamente, que se vestia de púrpura. Nós temos a ideia de um homem muito rico, não? Um homem muito elegante, um homem muito próspero. E este homem, no contexto de Lucas 16, representa a nação de Israel, com as suas regalias, com a sua riqueza, a riqueza da palavra, dos oráculos de Deus, porque o povo de Israel era visto como um povo que se regalava numa farta mesa de revelações. Ao passo que os gentios era visto como aquele mendigo que estava ali jazendo à porta daquele. Olha só a figura. O homem rico que se vestia com muito luxo, muita grandeza, e que ali desfrutava de um banquete muito grande, os judeus, quando Cristo veio. E os gentios, ali caídos, prostrados, doentes, enfermos, famintos, desgraçados, como quem mendigava as migalhas que caía da mesa do rico. Era a condição dos gentios antes. Isso tão é verdade que no episódio lá de Mateus capítulo 15 também nos mostra quando é dito que uma mulher cananeia, e a mulher cananeia é uma mulher gentia, ia atrás de Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, a minha filha está profundamente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus fazia o quê? Ele atendeu a mulher imediatamente? Não. Ele continuava a seguir o caminho, ignorando completamente o que a mulher dizia. A ponto de os seus discípulos falarem: Senhor, atende logo essa mulher, despede logo ela, para ela parar de perturbar. Mas veja que não é que Jesus Cristo era mau, é porque nisso o Senhor quer revelar uma situação. Aquela mulher que é gentílica, que vai atrás de Cristo, atrás de uma bênçãozinha, representa os gentios, sem Deus, desesperados. Tanto é verdade que Jesus, voltando-se, disse para a mulher: eu não fui enviado, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não tenho nada a ver contigo que és cananeia, que é gentílica. Aí ela responde, dizendo: sim, Senhor, é verdade, mas os cães, os cachorrinhos, comem da mesa, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha novamente a figura: os gentios que comem das migalhas que caem da mesa dos judeus. Então, naquele fato, alegoria de Lucas 16, quando é dito que morreu o rico e morreu o Lázaro, é dito que houve ali uma inversão de situação. O Lázaro, mendigo, foi para onde? Seio de quem? Por que ele não foi para o seio de Noé? Por que ele não foi para o seio de Moisés? Por que não foi para o seio de Davi? No seio de Salomão? Por que seio de Abraão? Porque dessas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Ir para o seio de Abraão é ir para a família de Abraão, ser acolhido no âmago, no íntimo. Agora o pobre miserável do Lázaro, que são os gentios ali representados, agora ele vai para uma condição de conforto, porque agora ele recebe o evangelho, a salvação. E o rico, que outrora tinha uma mesa tão farta, ele agora é lançado onde? No fogo. E este fogo,
Este fogo representa esse mesmo fogo que hoje arde em Israel. Essas tribulações e angústias pelas quais passa Israel, é o fogo ali representado naquele fogo do Hades que queimava o rico. Então esse fogo de que diz aqui, é um fogo purificador. Em Zacarias capítulo 13, é dito que não somente Israel passou por todo esse período de provação, mas antes da segunda vinda de Cristo, eles ainda vão ser colocados dentro de um cadinho, o fogo vai se intensificar, e é dito que eles serão provados, ali no fogo, como se purifica a prata, para tirar a escória, para tirar o excesso, para tirar aquilo que não é valioso, aquilo que não é prata, aquilo que está ali, mas que não é próprio daquela pedra, ou daquele metal. E assim somos nós. O Senhor quer trabalhar em nós. A Bíblia diz que todos nós seremos queimados no fogo. Não pense que hoje nós vimos assim os crentes dizendo, não, glória a Deus, agora os ímpios vão para o lago de fogo e nós estamos totalmente isentos de qualquer coisa. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que você, porque você é salvo em Cristo e essa é uma salvação gratuita, você está livre de qualquer dificuldade, de qualquer fogo? Será mesmo? Eu quero que você leia comigo alguns textos rapidamente. Nós estamos indo para o final dessa mensagem. Marcos capítulo 9, versículo 49. Porque cada um será salgado com fogo. Cada um de vós será salgado com fogo. Não adianta. E tem mais. Uns passam pelo fogo um período curto de tempo, e logo a palha é queimada, logo é tudo feito, e não precisa mais do fogo. Outros vivem o fogo a vida inteira, porque o grão é ruim, o grão resiste, coração ruim, não se humilha, não se olha, não se vê, não se arrepende. Será que a culpa é sempre dos outros mesmo? Pensa com um pouquinho. Será que os outros que são sempre errados? E você sempre é o certo da situação? Ah, meu irmão, o fogo é de Deus. E esse fogo é uma manifestação do amor de Deus. Porque Ele disciplina aos filhos a quem Ele ama. Porque se não é filho, Ele joga logo no lago de fogo. Vai logo. Mas veja, cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz, uns com os outros. Então, para que esse sal tenha sabor, vem o fogo. O fogo é necessário. O fogo é necessário. Veja o que diz aqui o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Veja como que o apóstolo nos fala essa questão. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4. Diz assim, olha, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja que aqui é dito de tribulações e de perseguições que essa igreja de Tessalônica sofria. Era uma igreja que estava sendo colocada à prova todos os dias. E aí o apóstolo de repente traz aqui uma interpretação, porque quando vem as tribulações, o que se costuma dizer geralmente? Ah, Senhor, me livra dessa tribulação. Não é assim? Porque nós não queremos ser tocados. Nós não podemos ser tocados, porque tudo que dói em nós temos a tendência de fugir da dor. Aí de repente o apóstolo diz que essas tribulações que a igreja de Tessalônica suportava, era, no versículo 5, um sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Veja, é um sinal evidente do reto juízo de Deus.
É aquele fogo lá que vai queimar a palha. Podem até querer dar um tom escatológico lá para aquele fogo de Mateus capítulo 3. Mas uma coisa é certa, o fogo escatológico já é um fogo a arder hoje. Na verdade, aqui diz que o juízo de Deus, que é um juízo reto, ele recai sobre salvos e não salvos. Para os não salvos, o reto juízo de Deus será a condenação eterna. Agora, o reto juízo de Deus também recai sobre os salvos, para que você esteja habilitado, para que você seja considerado digno do reino de Deus. Esse reino é o reino milenar, para você reinar com Cristo por 1000 anos. É por isso que é dito que as tribulações que recaem sobre nós é um sinal evidente do juízo de Deus. O juízo que cai sobre nós, que nos julga, que julga nossas intenções, nossas vontades, que julga nossas decisões, que julga nossas palavras. E eu quero dizer algo para a igreja, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos que parar, em algum momento de nossas vidas, nós temos que parar para pensar um pouco, o quanto que nós estamos, muitas vezes, nós não queremos esse reto juízo, mas fazemos de tudo para que ele recaia sobre nós. Como é que vão as suas palavras? Você tem proferido muita mentira? Tem mentido para todo mundo? O reto juízo recairá sobre você. Parece até uma coisa engraçada falar isso na igreja, se você tem mentido muito, porque me parece que os crentes não mentem, né? Quem mente são os ímpios. Porque crente não bebe, crente não fuma, crente não mente. Não é verdade? Não foi dito que crente é essa coisinha bonitinha? Esse santinho, né? Do pau oco. Mas os crentes estão cheios de rugas. Os crentes estão cheios de tumores, de enfermidades. Cheios. E nós temos que entrar nesse reino. Não pense que nós vamos simplesmente estar com Cristo na eternidade, porque Ele morreu por nós, e está tudo bem. É verdade que Ele morreu por nós, e lá nós estaremos, mas nenhum de nós entraremos na eternidade com Deus, sem antes passarmos por um processo purificador e transformador. Como diz lá os Hebreus 12:14, quando diz, sem a santificação, ninguém, nem você. Eu achava que você ia. Mas eu achava que tudo bem, com o texto de... Irmãos, eu acho que esse texto está errado. Esse texto quer dizer o seguinte, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, menos nós. Nós veremos o Senhor, mesmo sem a santificação. Isso é verdade? Não. E o que nós vamos fazer então? Santificar. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo. Não vamos nos santificar. Eu tenho medo disso. Porque eu tenho medo de nós criarmos um outro farisaísmo. Porque santificação, na verdade, é Cristo. Ele é a santificação. E a santificação só pode se operar em nós numa vida de dependência dEle. É em oração, buscando. Senhor, Tu és a minha santificação. Senhor, eu quero que Tu operes a santificação dentro de mim. É o Espírito Santo que vai separando as coisas profanas. É Ele que vai te orientando, te mostrando quanta mentira, quanta impureza, quanto adultério, quanta pornografia, quantas coisas erradas não tem em nossas vidas. E Ele vai te mostrando, vai te revelando e vai te dando o poder suficiente para você vencer essas coisas. E é preciso vencer.